Hi, Trinkies, tudo on? Porque off, nem na madruga, né, amores? Trincou? Se não trincou, nós vai trincar. Estou aqui pra gente proter. Pra gente não, né? Eu vim trazer um resumão de um livro que eu li, que eu achei muito interessante. Não é livro novo, é um livro já bem antigo. Foi lançado antes de eu nascer. Esse livro já tem mais de 20 anos, deve ter uns 24, 23 anos, por aí. Uns 22, vamos dizer. Foi lançado em 1997. É um livro do Sidney Sheldon. Então eu vou falar o meu resumão aqui, porque eu escrevi um resumão enorme. Só que pra eu ler aqui pra vocês, eu ficar bem coisado, né? Porque, tipo assim, eu li esse livro, gente, que é esse daqui, ó. Eu peguei na biblioteca da minha cidade, que eu tava na procura do livro lá, do homônimo, que é o livro que foi inspiração do Breaking Bad, que é um livro que foi de inspiração pro Braden Box. E aí, eu procurando lá, aí a gente não encontrou. Ela pesquisou no coisa da biblioteca, não tinha esse livro. Aí eu dando uma olhada lá pelos livros, vi este do Sidney Sheldon. E achei bem interessante, sabe? Dei uma... só olhei na capa e já falei, o plano perfeito, eu já quero este livro, eu quero ler este livro. E é este livro que eu vou ler, já que eu não encontrei o outro. Peguei este livro na segunda-feira passada. Aí terminei de ler ele no sábado, acho. Foi, porque como eu não... tá muito corrida as coisas aqui, então eu só tava conseguindo ler 1 hora por dia esse livro. Aí terminei ele sábado. E aí ontem eu fiz um resumão de tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha visto no livro, as partes mais interessantes, e escrevi um belo de um resumo que, ó, olha aqui o tamanho do resumo. Gente, esse caderno velho aqui, né, mas é o único que eu tenho. Esse aqui eu ganhei do meu irmão. Aí eu escrevi este resumo com 3 folhas e o outro lado dessa aqui. Então foi mais ou menos 3,5 folhas de resumo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou vir falar toda essa história pra vocês. Só que não tem como eu pegar e ficar lendo aqui, porque senão vai ficar sem graça eu ficar olhando pra baixo e lendo tudo isso aqui. E também não tem como eu decorar tudo isso aqui do dia pra noite, porque é muita coisa. Mas o que eu decorei, porque tipo, eu que escrevi, né, meu amor? Então algumas coisas a gente guarda, algumas coisas a gente absorve. Então aí eu absorvi algumas coisas, vou dar uma olhadinha de vez em quando. Aí eu pego e venho falando o resumo pra vocês. Eu escrevi como se fosse uma história, então tipo, eu fiz como se eu tivesse reescrevido a história numa forma narrando ela, sabe? Eu lendo e falando dos personagens e tal, de alguns pontos importantes no filme. No filme não, né, gente? No livro. Sabe, o livro é bem interessante em si, eu não sei porque eu tô olhando pra cá. Mas o livro, ele é bem interessante, gente, vocês vão adorar. Eu aconselho vocês a ler, porque o livro, né, ele, sabe, ele aborda umas coisas bem legais, sabe? É uma história que, tipo, você vai inteiro a história, pensando uma coisa e depois no final acontece. Os pontos negativos e positivos eu vou falar no final de tudo aqui, eu falo os pontos negativos e os pontos positivos. Então se você já quer ver tudo isso aqui, meu amor, já deixa aquele seu trincado gostoso aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E é isso aí, né, meu amor? Vamos logo lá pra esse resumão aqui, porque ele tá longo, né, gente? Voltei aqui, gente, depois de não sei quantos dias, porque há um tempo atrás, no dia que eu gravei esse vídeo, eu fui editar e aí tava faltando uma parte, que eu tinha gravado ele em 2 partes, em 2 vídeos. E aí um vídeo tinha sido apagado, não sei como, mas esse celular tá dando PT aqui e apagando tudo mesmo, sem ordem, né, meu amor? Então, mas estou aqui de novo pra regravar. Demorei um tempo pra postar vídeo aqui, tava sumido de vídeo porque houve umas correrias aqui, mas estou de volta. Então vamos lá para a continuação e a explicação do livro. O livro de Sidney Sheldon, quer dizer, o livro de Sidney Sheldon é um livro de amor, traição, raiva, ódio, tudo misturado, tá, gente? Vingança, que conta a história de uma executiva pública chamada Leslie Stewart, que um dia começa a se envolver com Oliver Hanson, um candidato ao Senado do Kent, candidato a senador do Kansas, do estado do Kansas. E nisso, gente, eles ali no seu enrolo mesmo, aí os dois se tornam noivos. Só que uns dias antes, ele viaja pra Paris e lá ele se casa com Jim. Só que ele nem se deu o trabalho de terminar com Leslie.
Então Leslie se mantém calma, mas começa a alimentar um desejo de vingança nela, sabe? Aquele desejo, quero me vingar dele, quero me vingar dele. E como ela sabia que ele queria ser senador e queria um dia ser presidente, ela falou, é quando ele ser presidente que eu vou derrubar ele, porque aí o tombo será maior. E aí ela começa a correr atrás de se tornar uma mulher poderosa também, para que ela possa e consiga derrubar ele. E é aí que ela se casa com um homem muito rico. E nesse que de casar com um homem muito rico, ela se torna uma mulher muito poderosa, rica, dona de vários jornais e rede de televisão. Então ali já era o suficiente para ela derrubar, porque jornal e TV, meu amor, é aquele baque. E aí, quando ele se torna presidente e ela toda poderosa, sim, ela começa a atacar ele através de jornais e tal, através das coisas dela. E ele se sente abatido, mas ele não podia fazer nada pelo direito de imprensa, né? E é aí que começa a desenvolver todo o trama do livro, sabe? Por quê? Aí, eu tô falando aí demais, né, gente? Mas vamos lá. Nesse jornal dela, havia uma repórter chamada Dana Evans. Dana Evans era tipo uma dessas que gosta das causas sociais e tal. E ela queria passar a vez onde acontecia uma guerra, pra poder mostrar a parte da guerra, mostrar o quanto as pessoas sofrem e tal. E ela vai pra lá, só que lá ela começa a sofrer várias coisas e volta e começa a contar, sabe, o que aconteceu, começa a se sentir abatida e tal, sem poder fazer nada. Ela se sentia mal por não poder fazer nada. Só que aí Leslie já atacando o presidente e tal, acontece um assassinato na cidade de Washington. Um assassinato num hotel luxuoso, no qual essa menina, filha de uma senadora, que conhecera Oliver há um tempo atrás, sabe? Essa menina tinha ido para poder visitar a Casa Branca. E a senadora tinha marcado um encontro com ela com o presidente, mas eles não se encontraram. E aí depois a garota é encontrada morta nesse hotel. E aí a polícia mostrou que a morte dela havia sido causada, no laudo mostrou que tinha sido causada por uma droga chamada êxtase líquido. E aí Leslie pensa, uma vez quando eu era noiva de Oliver me ofereceu essa droga e eu não aceitei. E ela havia lembrado de outras pessoas que haviam morrido por essa mesma droga. Então o que ela deduz? Oliver é o culpado pelas drogas. Então, por as mortes. Então ela pega e manda que um investigador do jornal dela vai investigar tudo isso para que ela possa publicar uma reportagem tremenda e poderosa, sabe? Para derrubar ele mesmo. O investigador vai. Só que o que acontece? A testemunha-chave, que era o recepcionista do hotel que havia visto o assassino, é morta. E o repórter também é morto. Só que aí a polícia encontra no carro dele uma reportagem que ele havia escrito, onde dizia que o presidente era realmente o culpado e tal. E aí os policiais entregam para, tipo, o Tribunal Federal, ou a CIA e tal, que emite um mandato para que o presidente seja preso. E a fim dessa justificativa, eles vão para que o presidente, sabe, se justifique e tal. Aí o que acontece, gente? Acontece que Leslie havia feito uma reunião onde ela mostrava um quadro que havia sido publicado uma reportagem há anos e anos e anos atrás no jornal, não por ela, mas por o antigo dono. Havia sido publicada uma reportagem onde ele ficou muito conhecido como uma reportagem falsa. Ele dizia que um presidente havia perdido e na verdade o presidente havia ganho, sabe? E aí ela dizia que não queria que aquilo acontecesse com ela. Vamos lá à continuação do livro, então. E aí, gente, nessa acusação e tal, ela faz uma reportagem dizendo que o presidente está sendo acusado de seis mortes. Só que ela ainda não publica, só manda eles produzir tudo lá para depois ser publicado. E aí Dana Evans, a fim de descobrir a real mesmo, descobrir quem é o assassino, ela vai até a irmã do cara que havia sido assassinado, testemunha-chave, sabe? E aí lá ela pega e descobre toda a verdade. E aí o capanga do assassino vai lá pra matar ela. Só que ela em rede nacional ao vivo pra todo mundo, sabe? Ela pega e revela o assassino verdadeiro. Só que uns minutos antes, Dana Evans é Leslie Stewart, tá, gente? Se eu estiver falando que a queria vingança era a Dana Evans, vocês me perdoam, que é porque eu tô confundindo toda hora. Mas é Leslie Stewart que quer fazer a vingança. Dana Evans é a repórter. Então vamos lá. A Leslie Stewart havia já mandado publicar a reportagem. Então, o que aconteceu? A reportagem foi publicada.
E aí Dana Evans mostra quem é o verdadeiro assassino. E o verdadeiro assassino não é Oliver Hunt, o presidente dos Estados Unidos. O verdadeiro assassino é Peter Danger, o homem de confiança do Oliver Hunt. Ele era o verdadeiro assassino. Então o que aconteceu? A reportagem foi publicada, ela tentou reverter, mas não havia como mais, porque já estava a reportagem já em todos os lugares. Então o que aconteceu? Ela foi reconhecida por aquilo que ela não queria. Só que ela, gente, não era muito chegada à astrologia, só que ela sempre olhava os horóscopos, sabe? Ela sempre via isso. E quando ela se envolveu com Oliver Hunt, o horóscopo havia dito naquele dia que ela encontraria e viveria uma coisa amorosa, sabe? E foi quando ela conheceu o Oliver e viveu uma coisa amorosa com ele. E depois, no dia antes de publicar, ela havia chamado uma pessoa para poder falar para ela. E a pessoa havia falado que ela ficaria conhecida, famosa e tal. Só que ela não tinha deduzido que era por causa disso. Então aí, gente, o livro foi assim, tipo, a vingança dela terminou com uma ruína pra ela, sabe? Ela perdeu novamente. E Oliver Hunt conseguiu ficar conhecido como um presidente muito grande, promovendo um acordo de paz entre Israel e os países árabes. Então o livro é isso aí, gente. Vai falar sobre a vingança e no final dá errado. Esse resumo aqui foi totalmente spoiler. E eu tentei ser rápido pra poder o vídeo não ficar muito grande. Só que eu queria falar do livro. Eu achei um ponto negativo por a Leslie perder em tudo, tá, gente? Sabe, tipo, vingança nunca é a melhor coisa. Mas eu não queria que ela tivesse perdido em tudo. Eu queria que pelo menos o Oliver tivesse sabe, algum abate, alguma coisinha na vida dele, sabe? Alguma liçãozinha. Só pra ele poder, sabe, pagar pelo que ele fez de errado com ela, abandonando ela. Sem nem dar explicação nem nada. Então eu não gostei dessa parte do livro. Eu achei muito ruim. Mas o livro em si é muito bom, a história em si é muito boa. Se você gosta, vai lá e lê. O livro se chama O Plano Perfeito, é um livro maravilhoso. Então leia, gente, leia que você vai gostar e tal. E é isso aí, gente. Essa foi minha explicação. Eu gostei do livro e tal, gostei dos pontos dele. A única parte meia ruim, sabe, a parte da guerra, no capítulo da guerra. O comecinho é chato, mas o finalzinho da guerra é legal. Conta umas histórias muito interessantes, mas o comecinho é bem chatinho que a gente perde o interesse. Então essa parte é bem ruim do livro, a parte em que o Oliver, sabe, ele tem, sabe, ele paga algumas coisinhas assim sobre os abates, sobre as acusações que ele sofre e tal. Mas só que poderia ter, sabe, um tiquetinho a mais ali, né, meu amor? Porque o dela foi bem pesadão. Ela vai ser reconhecida por uma mulher que publicou uma reportagem horrenda, horrível, errada. Então, sabe, a dele poderia ter sido esquecida. Mas o livro é muito bom, gente. É interessante. Vai contar uma história, assim, que muitos personagens que tem eu não falei aqui pra vocês. Mas, então, é uma história muito legal. O livro tem 300 páginas. É um livro bom, legal, que você vai adorar ler. Então, vai lá e leia esse livro, tá, meu amor? E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele seu trincadão gostoso aqui no canal. De se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é isso aí, meu amor. Estamos aqui sempre e agora estamos firmes, né, meu amor? Novamente. Então, I love so much you. Thank you. Bye.